E vamos lá, seguindo aqui o nosso debate, um vascaíno contra uma porrada de flamenguista. Lembrando, gente, que no último vídeo, que você não viu, tá aí no canal, falaram sobre ídolos, né? E agora, vamos ver aqui sobre o que a gente vai falar, mas antes de começar, já dá o like, já se inscreve, já ativa o sininho, porque todo dia na hora do almoço a gente tá chegando com um vídeo novo e agora vai ter uma sequência boa aí desse debate, vascaíno contra flamenguista, enfim. Vamos nessa! Começando agora. Vamos pro próximo tópico, então? Flamengo foi uma construção midiática. Vai começar o time da Globo. Lá vem o argumento do time da Globo. Vamos. E eu acho que tipo, o Vasco talvez seja o pior time pra debater isso com o Flamengo. Porque o Vasco, por exemplo, tem... Ah, mas os jogos do Campeonato Carioca não transmitido pro Brasil todo. O Vasco joga o Campeonato Carioca, tá ligado? E esse argumento já é meio fraco pro Vasco. Mas vamos ver o que ele vai falar. Não vamos ficar se adiantando, não. Cara, construção midiática. Por quê? Tá bom. Vamos lá. Quando a gente se trata da mídia, eu não estou falando, obviamente, da Globo de hoje, eu estou falando desde o início dos primórdios, eu não estou falando de Globo aqui, rapaziada. Eu estou falando desde a década de 30, por exemplo, que a maior torcida do Brasil, muitos não vão saber, mas era do Vasco. Da época que em 1927, isso são dados comprovados de que o próprio Rock deve saber que ele, pelo visto, é o único que pensa aqui, porque vocês sequer levantam ou só ficam rindo. O Vasco em 1927... Vasco em 1927 foi feito pelo 1927 foi feito... Mostra a pasta, então, e eu respondo sobre a pasta. Porque a gente Não, tem... terminou? Não. Mas é um argumento muito longo. A mídia criou o Flamengo? Criou o Flamengo. A mídia criou o Flamengo? Criou o Flamengo. Eu tenho aqui dados aqui, ó. Tem que dar, mostra. Caraca. Mostra Maluco? aí. Porra. Eu já vi gente que é preparado pra debate. Mas esse aqui, o maluco trouxe uma pastinha cheia de papel. Agora tem que ver o que tá escrito ali, né? Que se tiver escrito uma sacanagem aí... Mas também, mesmo assim, é preparado. Porque se for... Aí então você é mais preparado ainda. Porque você trazer dados, normal, muita gente faz. Agora, você trazer um papelzinho pronto pra zaralhar o cara, porra, haja dedicação. Mas vamos ver o que vai ser. Ó a fonte. Fonte boa, hein? Tu tá fazendo pro Rock ou pro vídeo, meu parceiro? Quer namorar com Não, ele? calma, Quer fazer o calma, aqui, ó. Vuk-Vuk vocês Aqui, ó. dois aí? Aqui, ó. Quer levar? Leva ele pro canto, porra. Quer debate? Não foge, não? Aí, Não a foge, não? câmera. Você, depois, tu entra nesse site aí? Entra nesse site aí? Entra, tô aqui clicando. Pô, cara, aqui, ó. Entra entrando. E qual foi a única palavra? E qual foi a única Pô, data? mas nem mostrou o que é, paizão. Eu falei aqui. O Flamengo já era Antes da gigante, mídia? irmão. O que é mídia? Pô, O que é mídia? cara. Jornal não é mídia? O quê? Jornal não é mídia? Porque até onde eu sei, eu comecei a falar... Emissora de TV que levantou o Flamengo? E eu falei Flamengo isso? já era... Eu falei já- isso? Não. É porque eu já percebi que não é da sua capacidade ouvir. Mas agora você vai ouvir porque eu te ouvi. que isso? Eu comecei falando com Que isso? 1927. 1927 foi quando o Flamengo começou com essa situação, tá? Pô. Porque nessa época dos jornais, por exemplo, foi feita uma pesquisa na Ultrapassado. época... Então tá bom, então o Flamengo vai fazer 100 anos, que é o maior clube do Brasil. Tá bom, 100 anos eu acho que é bom. 100 anos me parece um bom número pra ser o maior clube do Brasil. Uma boa quantidade. Pra mim tá bom. Ultrapassado. É ultrapassado, é 1948, não é não? Vocês foram Não é ultrapassado? ultrapassados. Acho que nunca foi Beleza, ultrapassado. cara. É Nunca foi fácil você ultrapassado. gritar, a gente jogar uma partida de nunca foi xadrez, você jogar as ultrapassado. peças pra fora. Nunca foi ultrapassado. Em 1900... O Vasco... Porra, aqui é a fonte, mano. Aqui, ó. Caralho, mas ele não Mas me nem deixa mostrou falar. o que tá escrito aí, paizão. Porra, aí é complicado. O cara traz um monte de papel, mostra pro cara e não mostra pra audiência. Cara, eu tenho o quê? Isso aí eu já falei também, que eu sou contra. Aí eu sou contra isso aqui. Isso aqui que tá rolando. Já falei assim, tem outros debates que não era nem aqui da galera do Portal do Gida. Mas eu acho que quando é esses debates, que é um contra um e vários de fora pra entrar, tem que debater só quem tá na mesa. Se fica assim, fica zoneado, ninguém entende nada, porque tá sem microfone, enfim. Vamos lá. Sim. Trouxe também, na época, por exemplo, do Jornal do Esporte, que é muito antes disso, por exemplo, do jornal da época foi feito... Água Mineral fez na época, junto com o jornal da época do Rio de Janeiro, fez uma reportagem para saber que era o clube mais querido do Brasil. E o Vasco estava ganhando essa votação. Eu estou terminando. O Vasco estava ganhando a votação quando os flamenguistas foram para São Januário, pegaram um balde, juntaram os votos do Vasco e depois rolavam no poço do elevador. Até nisso o Flamengo é mais malandro que o Vasco, parceiro. Vocês são muito malandros. O Flamengo é mais malandro Vocês que o são muito Vasco, mano. Não malandros. tem como. E ele acabou de Não tem admitir que o como, Flamengo pô. foi uma construção da mídia. Entendeu? Falando que o Flamengo sempre foi malandro. Não. Calma aí. Alguma coisa que eu não peguei. O cara falou, nós somos mais malandro. Você acabou de admitir que o Flamengo é uma criação da mídia. Não entendi. Esse salto eu não entendi. Do fundo do coração, não é nem zoando, não. Só não entendi.
Por isso não, que não, cresceu. não. Foi por isso que cresceu. Ela tá fantástica. A gente pode entrar nesse tema. Deixa eu falar. Porque, tipo assim, digamos que nessa pesquisa, eu não sei, não conheço esse fato, tá? Pode realmente ter acontecido, só não conheço. Digamos que isso aconteceu mesmo. Lá em 1900 e bolinha, o Vasco ia ganhar uma pesquisa X, aí foi o torcedor do Flamengo e zaralhou a pesquisa. Aí, isso fez com que o Flamengo virasse o maior torcedor do Brasil pra sempre? Uma pesquisa? Dali pra frente, todas as pesquisas foram zaralhadas também pra torcedor do Flamengo? Até hoje a torcida do Flamengo vai e zaralha e o Vasco perde por isso? Estranho, não? Não sei. Mas é que... Aí, paizão, Não era só isso, era só... papo reto. Lá vem ele. Sim. Ó, vamos lá. Ele tá sentado até, eu acho que no mesmo lugar. Ele é o equivalente ao maluco de sombreiro do Vasco, lembra? Que tinha um maluco de sombreiro do Vasco no debate contra o Roque? Ele é o equivalente, que chega pra zaralhar. Vamos ver qual que vai ser. E, ó, eu não vou ficar aqui... Não é porque eu tô reagindo e tem mais flamenguista dessa vez que eu não vou prestar atenção naquilo, não. Por enquanto, pouquíssimas pessoas participaram, hein? Tem um monte de gente aqui que nem eu fazendo react também. Cadê, rapaziada? Foi pra lá pra ficar vendo? Sim, sei. Mas nem era disso que eu queria falar, eu queria continuar. Irmão, tu tá perdendo a linha, irmão. Tá gritando pra caralho, pai. Eu que sou gordo, quem vai morrer de pressão alta é tu, meu mano. Pô, tá viajando. Com todo respeito. Tu quer falando que a Flamengo é uma construção da mídia. Aí, pedir ajuda aqui dos meus amigos aqui. Qual é o time que vende mais camisa na América do Sul? Porque foi uma questão da mídia. Só um minutinho que eu tô terminando. Aí, papo retão. Onde se concentra a maior população do Brasil? É dentro da onde? Das favelas, certo, família? A maioria dos favelados torce pra que time? Flamengo. Quem faz mais filho? Todo respeito, tem um monte de gente lá na favela lá que tem 7 filhos, 8 filhos. Se cada filho for Flamengo, não é possível, pai. Ou seja, o time que vende mais, ele tem que receber mais, pai. Eu não falei disso. É simples. Eu não falei disso, Tá falando de meu quem então, mestrão? Fala comigo. Cara, vai trocar? Obrigado, Deixa ele falar. Gente, você acabou de provar o meu ponto. Que ponto que o eu provei pra Flamengo tu? vende muito e a favela tá no Flamengo porque a única situação que a favela eles não tinham como buscar lugar de muitas coisas era do rádio, que o primeiro radialista do Brasil foi o Ari Barroso, mais conhecido na época que era um flamenguista Como, sumido. pai? Favelado não tinha acesso a nada, pai. Nós não tinha acesso. Amigo, exatamente disso que eu tô falando. A torcida do Flamengo, a maior parte dela é Você- feita por pessoas de baixa renda. Exatamente. Então não tem como ela ter acesso à rádio, porque a rádio era Meu extremamente amigo, caro no Brasil. É muito mais fácil você manipular quem não tem acesso a grandes mídias e poder buscar outras informações. Quando você só dá uma informação pra uma pessoa, ela pega Claro isso pra que resto da não, vida. paizão. E foi isso Claro que que fizeram não. com o Flamengo. Não foi isso que fizeram com o 27. Flamengo. Não Depois foi isso. teve uma construção que o Roberto Marinho era o sócio proprietário muito antes do Grupo Globo, por exemplo. A gente tá falando de Walter Clark, que ele mesmo admitiu que o Flamengo pagava aqui pra ter... Porra, pelo amor de Deus, é uma construção gigante, gente, que a gente tá falando. Então, cara, eu acho que... Maneira camisa, hein? Maneira camisa. Não sei, nunca vi essa camisa. Por que o Gida oficial, fez sinceramente, esse mas- vídeo aqui? mas maneira. Porque não tem Ih, esse maluco, esse Hulk do Chile, tô ligado? Já vi vídeo dele. Ele já foi naqueles caras, não já? Acho que ele é alguma coisa do Puterrier. Esse maluco é comédia, hein? Esse maluco é comédia. Porque eu discuti com esse cara, mano. Não tem um porquê eu sair da minha casa pra discutir com um cara desse. Esse cara, ele deve estar maluco pra topar discutir com 30 flamenguistas. Esse cara tem que discutir com o povo do Cabo Friense, do Olaria, de Bangu, Maricá, que é um time que tá em crescente. Não é discutir com flamenguista, não. Não sei nem por que eu tô... Porra, é foda. Imagine criar um aplicativo. Eu acho também, assim, óbvio que a gente vai falar pro zaralho, pro clube menor, assim, né, desse nível. Mas falando no fundo do coração, esse debate faz muito mais... Se tivesse um debate tricolor e vascaíno, faria muito mais sentido. Calma. Gosto Olha de... só. Prazer. Prazer. Meu nome é Hulk do Chile. Eu tô vendo que você tá assim exaltado porque você na sua vida passa por muitas emoções. Por quê? Por quê? Você tem quantos anos, filho? 23. 23 anos. Você é mais novo do que eu. Mais novo que a galera aqui também. Tu nunca viu o teu time ganhar porra nenhuma. Você viu o seu time ganhar em 2011 a Copa do Brasil, uns carioca, igual você falou, que hoje não tem expressão, Concordo. e vocês são um time deitado eternamente em berço esplêndido, como diz o hino do Brasil. Vocês se deleitam no que vocês viveram no passado.
porque no futuro, porque no presente não era nem pra você estar sentado aqui. E eu também não sei o que eu tô fazendo aqui, sabe por quê? Porque você tem que debater com torcedor do Cabo Friense, Aí, do Olaria, tem que respeitar, do Bangu. porque a gente viu muito naquele vídeo lá dos vascaínos, que no videozinho lá, nesse videozinho de apresentação que tem antes, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, que eu sou assim, que eu sou assado, que esse rock não fala, sabe nada, barará. Chegava na frente, ai, desculpa, é que a gente não é muito de debate, não sei o quê. O maluco falou literalmente o mesmo texto. Bizarro. Do Guaratinguetá. Comigo, você não tem lugar de fala, entendeu? Você tá aqui há quase 1 hora só falando do que tu passou, do que viveu. Vamos falar do atual, que teu time é todo ano lutando pra não cair. E você tem que aceitar Na isso moral. ou, como Chegamos naquele momento de debate contra vascaíno que a gente vai ficando meio triste, rapaziada. Pô, tu sente a tristeza no olhar dele, mano. Tá ligado? Olha repara só no olhar dele enquanto o que fala. ano lutando Olhar pra não dele. cair. E você tem que Marejado aceitar o olho isso já, ó. ou, como você é novo, como diria meu pai, que o Deus o tenha, muda de time. Me retiro aqui. Caraca, deu um discurso e saiu. O que isso tem a ver com uma construção midiática, gente? Vamos lá. Eu estou aqui respondendo o Hulk, depois a gente entra no que você quiser. Respondendo ele com uma coisa. Pô, eu não quero ficar pesando no cara, né? O cara, pô, se dispôs a ir lá debater com 15 flamenguistas, só esse já é punk. Mas aí que ele ficou com o olho marejado aqui, ele ficou. Tanto que quando o eu Hulk sai, estou ele dá uma aqui limpadinha no respondendo o olho, Hulk, ó. depois a gente entra no que você quiser. Respondendo ele com uma coisa que não tem nada a ver. Tô falando, mano, eu fico triste, eu imagino o vascaíno. Ou eu vou vendo essas paradas, eu fico, caralho, coitado, mano. Pô, bagulho meio dá um below, né? Sei lá. Com o tema, eu aceito tudo que ele falou sobre o Vasco estar num século horrível, sobre o Vasco estar no século merda. Eu vi uma Copa do Brasil, concordo. Até porque não aceitar isso, né? Pô, tudo bem que ele já luta muito contra a realidade, mas essa se impõe, eu acho, não? Isso não é porra nenhuma pro Vasco. E eu, felizmente, torço por um time que é tão grande pela sua própria natureza, como diz o hino, pela sua própria natureza, não por uma criação. Que, felizmente, eu posso exaltar a história do meu time pra sempre, que eu nunca vou ter tempo suficiente, não vão ser 15 minutos daqui que vão definir o tempo que eu tenho. Essa é a grande verdade. Eu vou lutar a minha vida toda pra proteger a história passada do Vasco, mas lutar a vida toda pra que o Vasco mude, que eu faça parte dessa mudança. E a minha vida inteira, os 20 e poucos 3 anos que eu tenho foram baseados nisso, e aqui é uma das situações que eu tô nessa. Mas a única pessoa que debateu até agora vai falar agora. Bora. Acabou já o... Tu teve seu tempinho agora? Acabou, vamos lá. Você falou sobre a Taça Salutares que o Flamengo roubou do Vasco o título de mais querido do Brasil. Sabe que isso também é mais uma falácia. Primeiro ponto, não foi o Jornal dos Esportes que organizou, foi sim a Rádio Nacional. Começa por aí. Sim. Água mineral. Sim, não interessa. A Rádio Nacional organizou essa campanha. É que eu ia citar o Jornal Segundo dos Esportes. ponto, Calma aí. A gente tem que começar, cara. Um documento e botar todo mundo que é responsável pelos títulos, né? Pelos títulos não, pela importância do Flamengo na história. A gente já tem Globo, CBF, STJD, agora Água Mineral. Água Mineral, eu juro que eu não tava pronto. Água Mineral, quem mais? Urubu do Pix. Tem um pessoal aí, mano, a gente tem que ir juntando. Eu proponho isso, a gente começar um PDF que a gente vai juntar todos os responsáveis pela história do Flamengo, né? Pelo Flamengo, pela construção midiática do Flamengo, como tá dizendo aqui o nosso amigo. Pois. segundo ponto, a diferença de votos do Flamengo para o Vasco foi de 71.108 votos. Porra! Você vê, né? Como a burrice é foda, porque eu não sabia dessa história. Então, eu na minha burrice de alguém que não sabia de uma coisa, quando ele falou, pô, os caras roubaram, eu falei, pô, foda, roubaram. Mas também é isso, né? Daí pra frente, seguiu a vida, né? Agora o Hudson falou que foi 71 mil. Ele falou que os caras rolaram os votos Rio abaixo. Pô, imagina rolar 71 mil votos Rio abaixo, que é isso? Ia estar poluído até hoje. Deixa eu falar. Não fizeram só um dia, você Deixa eu sabe. falar. A diretoria do Vasco tentou burlar o sistema e tentou correr atrás e anular a concorrência. Sim. Por isso que existe Sim. a competição, na verdade. Por isso que existe a narrativa de que o Flamengo roubou
esse troféu do Vasco, esse título do Vasco, de um mais querido do Brasil, que foi uma campanha publicitária. Segundo ponto, eu vou te fazer uma pergunta. Você diz que o Flamengo é uma construção midiática de acordo com Ari Barroso, década de 50, 60, 70. Não, Calma que eu vou chegar no Walter Clark ainda. Calma. mas ele vem depois. Eu sei. Por isso eu tô falando de Ari Barroso primeiro. Sim, Vou te fazer uma mas pergunta. Vem de antes também. Qual era o maior time do Brasil na década de 60? O maior era o Vasco. É sério. Não, o Se Vasco... você quer debater sério, eu vou debater sério contigo. pra Se mim- você quer fazer graça, eu vou fazer graça Não, contigo. vamos lá, pra mim... Não, eu quero que ele responda sério, por a favor. gente tá falando, o maior time do Brasil, tipo assim, na década, só na Grave, década. Só qual na era década. o maior time do Brasil na década Pra de mim, 60? o Vasco nunca deixou de ser o maior time do Brasil. Grave. Você quer debater brincando ou quer debater sério? Não. Se você quiser debater brincando, eu vou Se falar você tá sacanagem falando o contigo. melhor time da década de 60 era o Santos, beleza. Então, por que o Santos não tem a popularidade do Flamengo? Por causa disso. Por causa disso o quê? Da água mineral, gente. Porra! Vocês não estão ouvindo o que ele tá falando? Foi água mineral. Ué? Você viu algum conluio da água mineral com um jornal pra fazer o Santos o maior time do Brasil? Gente, vamos falar a verdade. Coisa que qualquer pessoa de escola aqui sabe. Na escola você aprende isso. Nosso corpo é formado 70% de água. Certo? Ó, já entenderam onde eu quero chegar, né? Quando vem água mineral e fala que o Flamengo é o maior time do Brasil, não há Santos, não há Pelé, não há nem Neymar que possa mudar alguma coisa. O seu argumento não se sustenta. Sabe por quê? Os 5 maiores times do eixo, Rio e São Paulo, tinham ampla transmissão no Nordeste. Como você diz que o Flamengo teve uma forçação de barra e uma indução do público a gostar do Flamengo. Eu falei do Os Nordeste. 5... Mas eu tô falando porque você está falando que o Flamengo foi induzido, foi introduzido nas casas dos brasileiros. Sim. Concorda comigo? Sim. Então eu tô ampliando a tua fala. Isso é uma falácia tremenda, Não é. porque você tinha Santos de Pelé, você tinha o próprio Vasco da Gama, que também passava muito no Nordeste, e Norte também, não à toa. O Vasco tem uma boa representatividade no Norte do Brasil, mas mesmo assim não consegue chegar perto do Flamengo. É isso que eu acho engraçado, porque, pô, gente, vamos lá. Ah, os times, né, no Nordeste, no Norte, passava campeonato carioca. Isso deveria fazer com que todos os clubes cariocas tivessem uma torcida nacional e uma porrada de gente por lá, né? Mas aí você vai ver quem que tá... Mas o Vasco também tem, tá? O Vasco também tem. Muito menos do que o Flamengo, porque é um time muito menor. E com muito menos torcida. Mas isso por si só não explica, pô. Não explica. Se você quiser debater isso com um cara, com um torcedor do esporte, como eu fui lá e fazer, com um torcedor de um clube do Nordeste, torcedor do Bahia, torcedor do Fortaleza, sei lá, eles podem usar esse argumento. Ah, porque a gente não tem tanta torcida aqui, porque tem nessa época lá passar o Campeonato Carioca aqui. Beleza. Agora o Vascaíno, que também passava os jogos dele, vai usar esse argumento? Ah, o Flamengo é grande por isso, porque passava o jogo lá? O campeonato não era carioca? Não passava o jogo do Vasco? Era só do Flamengo? Estranho, não? Então não tô falando besteira. Cheguei bem lá. Então a tua Mas tese, deixa eu Flamengo. voltar aqui. Eu vim do Norte. Então não tô falando besteira. Cheguei bem lá. Então a tua tese de que o Flamengo foi formado pela mídia, Crave, desculpa, ela é totalmente infundada. E outra, sobre Walter Clark, você tá falando o quê? Sobre as papeletas amarelas? Vamos falar sobre elas, sabe por quê? Também, mas Sabe por nem quê? citei. Não, mas eu vou falar sobre as papeletas amarelas porque eu acho que é um tema que vocês se apoiam muito. Nem As citei. papeletas amarelas, ela foi só um cara que saiu do Flamengo que falou o que aconteceu no Flamengo. E quantas vezes aconteceu com o Vasco? Muitas. Muitas. Sim. Então por que você usa Walter Clark como exemplo? Tá, vamos lá. Quando o Roberto Marinho, por exemplo... Ok. O Roberto Marinho, nada. Vamos de Mário Filho, por exemplo, que ele, depois dessa construção que eu ia citar agora, o Jornal do Esporte, por causa disso, ele compra o Jornal dos Esportes e ele mesmo admite que aquele jornal, que era o mais popular do Brasil na época, tinha uma obrigação, ele mesmo assumir isso. Eu tenho tudo aqui. Se me der internet, eu vou te mostrar tudo, que eu tenho todos os dados. Não, eu quero que você tem que falar pra mim. Não, cara. mas tô Fica falando, tranquilo. mas pediram Se a fonte. tua Eu tenho- fonte eu for de tenho verdade, jornais. as pessoas vão confirmar lá fora. Perfeito, então. Posso Obrigado, falar, né? pode. Ele mesmo deu essa afirmação que na época tinha o DIP, que era chamado, o DIP Ok. que era chamado, que era uma narrativa que se usavam para, por exemplo, quando o Flamengo era atacado, o time melhor, tinha como uma força-tarefa para proteger o Flamengo nessa época. O Flamengo sempre foi protegido e abraçado dessa forma. Ele foi crescendo dessa forma. Quando veio o radialista, por exemplo, que eu citei aqui, que é o Ori Barroso, que você não tem como negar isso, que era um flamenguista assumido, o Ori Barroso chegou a ser proibido de ir para São Januário e ele subia o telhado de São Januário para fazer a narração da rádio, porque ele precisava ver na época de tanto que ele... E isso é uma coisa que vai entrando na cabeça de uma pessoa e ao primeiro tempo ela entra numa cabeça de uma pessoa. E ao longo de tempo essas narrativas que vão criando viram uma ideia. Então vamos lá. Depois só tem isso. Então tua tese Mas é totalmente calma. baseada em narrativas, não em fatos. Não. Sim, Eu tenho fatos, eu tenho falou dados, narrativa jornais, 3 vezes no tudo teu isso. texto aqui agora. Tudo... Não, narradores, cara. Não, você falou narrativa. Essa narrativa, essa narrativa, essa narrativa. Você falou Eu tô que é uma errado? narrativa? Você que Você falou. falou que- Você falou Que agora. loucura. Essa narrativa é construída. Troca.
Você que tá falando, ouve, fala devagar. Tá Ele até no outro... Beleza? Até no outro, quando ele perde o argumento, ele começa com isso, cara. Mano, já que o Vasco é um time pequeno, os caras vivem num mundo paralelo, onde, tipo, tudo que o Flamengo tem é roubado e tudo que o Vasco tem é porque roubaram deles. Então, não tem mistério, a gente vai amassar o Vascaíno como sempre. Isso então- é muito verdade. Não tem nada a ver com o tema de agora, mas esse argumento eu acho o mais bizarro, talvez, dos vascaínos. Tipo, você defende que o Flamengo foi uma construção midiática por causa, você diz que ali no começo da era da rádio, né, no Brasil, você, Antes. O jornal já ainda antes, um ok. DIP, por exemplo, sim. que ali o Flamengo foi introduzido na casa dos brasileiros através disso, mas tipo, eu acho um pouco complicado de se dizer isso quando você mesmo defende que o Vasco já era o maior clube do Brasil, que já tinha a maior torcida do Brasil e que já era o clube mais influente do Brasil e que se não fosse o Vasco era o Corinthians na década de 50, se você diz que em todo esse período, onde o Flamengo foi totalmente inventado, como é que os outros clubes como o Corinthians, como os outros clubes do eixo Rio-São Paulo, Corinthians que eram transmitidos para o Brasil inteiro, não Corinthians só dentro do Rio de Janeiro, um pouco depois ali. Como que de todos esses times aí, tipo assim, o Flamengo foi introduzido na casa de todo mundo, mas os outros clubes não. Mas o Vasco, que era o maior clube do Brasil, que tinha a maior torcida, que tinha tudo, e não consegue ter esse resultado, por quê? Da onde sai isso? É uma excelente pergunta, primeiramente, que eu vejo de você que parece realmente que quer uma resposta, eu vou dar. Porque, no caso, quando você cita vários times, mas, por exemplo, o próprio Galvão Bueno admite que ele narrava mais os gols do Flamengo, que ele narrava com mais entusiasmo, que o Roberto Marinho tem afirmações Galvão Bueno não é de sobre agora. o tipo... Não, É da de antigo, agora, que só. desde o começo ele foi falando, que ele já chega com isso. Quando o Ari Barroso, principalmente, falava só do Flamengo, é a mesma coisa que a Flá TV ser a única forma de transmissão do Brasil. O Ari Só Barroso vem na era o Flá único TV. narrador esportivo do país? Na época era o único radialista esportivo do país. Ele foi primeiro. Ele foi... No primeiro não, mas ele foi Era mais a única importante. forma de se transmitir esporte era pela voz do Ari Barroso. Ninguém sabia de Pra esporte você por ter mais nada. noção, quando o Flamengo teve um campeonato carioca no Flamengo, que se eu não me engano foi em 1929, que o pessoal foi comemorar horas depois, que o primeiro dirigente foi sabendo, foi pro jornal, era uma coisa que demorava a chegar, gente. Sim, era o início da era da rádio. Então, obviamente, Ainda quando a rádio tem um começa muito sistema amadora que ainda. vai consolidando na cabeça de uma pessoa, em que o próprio narrador comemora mais as coisas de um time que de outro. Isso, gente, tem dados comprovados. Tem o Gavão, na época, eu já citei o Dip, o Mário Filho, por exemplo, quando ele compra o jornal sendo flamenguista, o sócio, o sobrinho, o cunhado dele era o presidente. Calma aí. A pessoa não pode ser flamenguista? O dono do jornal ele tem que ser isento? Não pode ter time? Não entendi. Esse argumento, pra mim, todo respeito. Óbvio que as pessoas vão ter time, tá ligado? Aí, se o Ari Barroso fosse vascaíno, se o Mário Filho fosse vascaíno, aí o Vasco era o maior clube do Brasil, é isso? É isso que você tá dizendo? Esse é o seu argumento? Do Flamengo, o Jornal dos Esportes era o mais influente do país e ele que transmitia tudo. As vitórias do Vasco eram menos faladas, as do Flamengo eram mais faladas. E foi isso pra sempre, porque foi ganhando pra rádio, depois da rádio foi aumentando. Posso só interromper, mas é na mesma linha. Você diz que então a popularidade do Flamengo ela é construída toda a partir disso, pelo que você está falando. Porque, mas quando você fala do início do surgimento da torcida do Flamengo, o Flamengo treinava na Gávea. A Gávea não era um local de zona sul elitizado como a gente conhece hoje. Era na beira da favela da Praia do Pinto e era um ambiente onde a torcida, o povo poderia chegar perto para assistir. Então o Flamengo começa a construir sua popularidade a partir daí. Então você tem outros meios e o Flamengo começa a ter ídolos muito cedo. O Zizinho ainda era, tipo, das primeiras Copas, o Zizinho já era um dos grandes representantes do futebol brasileiro, era o ídolo do Pelé, era, tipo assim, o Leandro da Silva. O Flamengo já tinha inúmeros ídolos, já tinha inúmeras formas de se tornar popular, tanto que era. Então como é que você atribui tudo isso a simplesmente, caraca, é toda uma teoria, o Ari Barroso colocava na cabeça de todo mundo, é muito teoria da... Não, e além de ser muito teoria da conspiração, porque o argumento, é o que eu falei, o argumento do, só tinha o jogo do Flamengo pra ver, só tinha o jogo dos clubes cariocas pra ver, pra quem é do Nordeste, por exemplo, do Norte, vai fazer sentido. Eu acho que faz sentido, é um argumento que faz algum sentido. Aqui tem muito torcedor disso, porque a gente tinha que ver o jogo do Flamengo, beleza. Eu acho que não explica por que o Flamengo, porque isso, tinha jogo do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, jogos dos clubes de São Paulo, enfim. Agora, dizer que o Flamengo é o maior clube, a maior torcida, porque o narrador, na hora de gritar gol, gritava mais alto. Porque tinha um viés nas reportagens sobre o jogo, não sei o quê. Pô, aí é muito querer achar pelo em ovo, com todo respeito. O Mário Filho e o radialista, o Galvão Bueno, porra, o Marinho, todo mundo era flamenguista. Aí por isso, pô, tá ligado? É querer realmente encontrar uma parada onde... Assim, tem as explicações. Qual é a explicação? Por que o Flamengo é o clube... o maior clube do Brasil? Eu acho que a explicação tem várias, né, cara? Tem ser um clube vitorioso, tem essa questão que é meio, como é que a gente vai dizer? Algo subjetivo, algo sobrenatural até, de ser uma coisa que, nos domina, tá ligado? De ser uma coisa que contagia. Até porque, o que faz alguém ser Vasco? Tem uma explicação lógica, objetiva? Não, é uma parada de construção familiar,
Então, assim, eu acho que esse argumento também, sei lá, tudo meio estranho, né? Parece... É mais ou menos aquilo que eu falo, assim, tipo... O vascaíno, principalmente, a maioria das torcidas, né, rivais do Flamengo, mas acho que o vascaíno é quem mais canaliza isso. Eles tentam negar o Flamengo se apegando a umas coisas muito bizarras, assim, é isso, é meio que qualquer coisa vale pra você tentar lutar contra os fatos, sabe? Lutar contra a realidade. Aí você começa a pegar coisas e tentar encontrar significados nelas que, pô, acho que não tem, tá ligado? Conspiração, cara, não tem como. Não é, mas nesse fato, quando a gente vai citar o primeiro time a abrir realmente, o esporte mais elitizado da época, você lembra qual era? Perdão, não entendi essa O pergunta. esporte mais elitizado da época, alguém lembra qual era? O esporte mais elitizado na época? De onde viemos. Todos. Ah, sim, regata. Sim, sim. Acho que foi o primeiro a abrir. O sistema de popularidade foi o Vasco com Remo. O Vasco foi o primeiro a abrir os treinos do Remo. Inclusive, das 10 eles levavam os meninos pra treinar. Certo, Pra treinar. isso não anula o que eu falei. Isso é Isso popularidade. não anula o que eu falei. Agora, O Flamengo continua fazendo a Sim, mesma o Vasco coisa. fez primeiro. E eu quero citar bem fato. Eu tenho Mas se o fotos, Flamengo também depois fez, uma dessa coisa não época que anula a o Flamengo outra, abriu cara. os treinos do futebol sobre os favelados, todos de terno e cartola assistindo o jogo. Era esse o treino que era aberto para os torcedores. de Deus, cara. Todo mundo de tinha um terno e gravata. goleiro, acho que era Jacaré, alguma coisa do tipo, que ele, por exemplo, foi um dos maiores doadores do estádio, no caso, pelo que ele sofria quando ele é goleiro. Ele foi um dos principais a levar luva pro estádio, por exemplo. E ele mesmo admitia, quando ele ia jogar com outros times quando ele ia jogar com os outros times do Carioca, por exemplo, essa mesma torcida ficava xingando ele lá atrás pela cor que ele tinha. Essa mesma torcida. Vou. Por favor, porque tá chato. Vou chegar na pauta que eu quiser, Rock. Debate é meu. E aí, Jaque? Inclusive, eu te convido a voltar, porque esse tema é o que você citou, tá? Que eu vou citar aqui. Vamos ver lá. o que vai ser. Vasco é o verdadeiro time do povo do Rio. O Flamengo nunca foi. Tá certo, tá certo. Amanhã não, que amanhã tem pós-jogo, né? Hoje estarei no Maracanã e amanhã tem pós-jogo. Mas depois de amanhã, vamos ver aqui o debate sobre o tema. O Vasco é o verdadeiro time do Rio, o Flamengo nunca foi. Meu Deus do céu. Segunda-feira, rapaziada.